Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Yes! Hoje vamos ver sistema de custeio padrão, dentro aí da nossa disciplina de custos e preços de venda. O custeio padrão, ou também chamado standard, ou target cost, é a previsão ou pré-determinação dos custos, aí dentro de uma condição de projeção. Servirá de base também para controle de custos e também como uma medida de eficiência de produção. E também padrão para comparações em confronto com os custos que realmente aconteceram. Quando comparado com os custos reais, deve-se analisar as variações e ajustar os custos projetados quando se torna impossível ou difícil cumprir o padrão idealizado. Ou seja, resumindo, o custo padrão, nós montamos um custo ideal, ou um custo que a empresa pretende ter. Então, ele pode ser usado na produção como uma forma de você ter um delimitador, um parâmetro, e falar para a produção, olha, determina lá, o nosso custo tem que ser esse. Então, não podemos produzir com custo mais alto que esse aqui. Então, aí passa a se chamar custo-alvo ou target cost. Entenderam? Também podemos usar o custo padrão de várias maneiras, né, como até mesmo para fins de lista de preço, podemos usar como um custo estimado, daí o custo, né, vai ser um pouco mais elevado para fazer a lista de preço. Okay? Nós já vamos ver adiante como que funciona isso aí. É a determinação antecipada dos componentes do produto ou serviço. Simples assim. Então, o custo padrão é elaborado por estimativa e recomenda-se o uso do custo, né, com os preços de reposição para os materiais, principalmente quando for usado para cálculo de preços e nas orçamentações. Sofre muita resistência por parte dos contadores, né? Eu não tenho resistência nenhuma, sou contador também, por apresentar grandes variações entre os padrões estabelecidos e a realidade. Lógico que se você colocar um custo padrão que é o dobro do custo real, o contador pode fazer algumas, né, vamos dizer assim, ter algumas conversinhas, né, com o cliente para ele consertar isso, né, porque está se prejudicando. Ele deve fazer sempre com o custo da realidade de mercado. Provoca aí um aumento de lançamentos contábeis pelo registro dos desvios. Todos os desvios que tem que ser contabilizados e ajustados depois. O sistema de custo padrão ele pode ser usado como custo contábil também. Pode. Pô, professor, mas aí o imposto de renda, como é que fica no lucro real? Se usa. Depois faz a absorção total, as variações é que você vai lançar para mais, para menos, aí vai fazer o ajuste. E vai acabar valendo o custo contábil, o custo padrão. Né? Mas para fins de lista de preço é excelente, para fins de determinar uma delimitação de custo para a produção, ele é ótimo. Entende? Só que você tem que fazer de acordo com a legislação do imposto de renda nessa absorção. É útil nos orçamentos e determinação de preço de venda, utiliza-se de dados históricos da engenharia de produção, dos produtos de tempo, dos estudos, né, de tempos e movimentos. Também para estabelecer padrão, né, no caso para determinar para a fábrica, né, quanto que ela tem que produzir. Nós já falamos sobre isso aí. Então, quando você fala de engenharia de produção, estamos falando aí principalmente da estruturação dos custos e processos de cada produto. Nós vamos ver isso aí lá na aula 10, se não me engano.
Os padrões de materiais devem considerar aí a especificação, a quantidade, o preço, né? A taxa de aproveitamento, as perdas naturais. Os padrões de mão de obra, né? Devem considerar o tempo e execução de cada etapa, o tempo médio produtivo, as taxas, a taxa horária da equipe, as alterações salariais. E quando falamos de taxa horária, é o custo hora médio de mão de obra, né, da equipe, já com estimativa de encargos sociais. Muitas vezes é complicado você ter o custo de cada funcionário que está trabalhando, porque daí pode dar uma distorção muito grande nos custos, né? Então, se fabrica uma unidade com um custo, outra unidade com outro, e assim você faz pelo custo médio, nesse caso, né? Mas, por outro lado, você tem a chance de fazer a absorção total de custos. Os padrões dos custos indiretos, eles são os mais difíceis de calcular pela sua variedade e por grande participação dos custos fixos. Então, o custo indireto sempre é um abacaxi dentro do sistema de custo de uma empresa. Porque eles dependem de rateio, depende dos critérios que são adotados, sua identificação é feita considerando que pertence à produção, mas não se consegue identificar quais produtos foram beneficiados com esses custos. Então, sempre vai dar um probleminha com a produção. Quais as finalidades e as utilidades do custeio padrão ou target cost ou custo-alvo, como queira? Pode ser utilizada como delimitador do custo real, nesse caso transforma em custo-alvo, que é o target cost, nós já falamos, né? Uma das utilidades do target cost é determinar o custo máximo que um produto pode ser produzido, também já falei no início da aula, né? E quando atinge e ultrapassa esse alvo, deve ser revisto e o seu produto ainda é viável produzir ou não. Vocês viram que informação importante? Se é viável ou não produzir. Vou repetir. Quando o custo-alvo é ultrapassado, tem que se avaliar se com os novos custos é viável ou não produzir e vender. Anotaram? Importante. Não vem perguntar que cai na prova, tá, gente? Eu quero saber se vocês estão aprendendo. O que vale é aprender. Aprendeu? Perfeito. Ok? Pode-se utilizar como custos gerenciais para fins de lista de preço também. Pode e deve utilizar. Entende? Nesse caso, é muito usado também para orçamentos de projetos ou custos para lançamento de novos produtos. Entendeu? Ninguém vai ficar na fábrica apontando com exatidão. Não, vamos fazer uma estimativa, é isso que vai estar valendo. Entenderam? A empresa pode usar o custo padrão durante um período para controle de estoques e baixa do custo das mercadorias vendidas. Mas sempre a gente vai ter que ajustar ao final do exercício, ou seja, do ano, né, na época do balanço, 31 de dezembro, na hora de fechamento dos relatórios, pelos critérios legais ou pelo custo real, né, ou se for preço do lucro real, tem que fazer absorção pelo custo real, legislação do imposto de renda. Lembrando que o uso para controle de estoques pode ser feito tanto para os produtos de elaboração como produtos acabados para a venda. Tranquilo, pode ser feito. A técnica de custeio padrão é muito utilizado por empresas que possuem aí uma produção padronizável com custo e quantidades habituais. Geralmente possuem aí produção seriada. Não necessariamente, ok? Nada impede o seu uso em produtos sob encomenda ou não seriado. Aí o custo, como é calculado o custo padrão? Esse é considerado como ideal para a produção em que o produto é fabricado de maneira homogênea. Desta forma, o custo padrão é aquele que utiliza uma quantidade padrão de produto ao seu preço padrão, PP. Então a fórmula é custo padrão igual quantidade padrão vezes o preço padrão.
Entenderam? Tudo padre. Tudo padre grandão, padrão. Desculpa a brincadeira aí, mas é bom brincar de vez em quando. Gente, eu deixo para vocês aí também essa fonte, né, desse material aí, desse último, ali no dicionário financeiro, custo padrão, que eu visualizei isso e tirei essa formulazinha para vocês aí, dia 30 de junho de 2021, ok? Então, se quiserem conferir, né, achar que eu não fiz certo, tá ali, ó. Foi tirado de lá, ok? Gente, nossa aula curtinha de hoje, mas na próxima aula nós vamos ver uma coisa muito importante que é o break-even point, ou seja, custo, volume e lucro. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!